Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o personagem mais famoso da Itália, Tex Willer, e como que ele se reflete aqui no Brasil. E aproveitando que é Natal, também vou dar uma dica sobre uma história natalina envolvendo esse personagem. Bom, os quadrinhos eles têm diferentes nomes, dependendo de onde você está. Se você está no Brasil, você vai chamar de HQ ou gibi. Se você está nos Estados Unidos, é comic books, bandas desenhadas em Portugal, mangás no Japão. E na Itália, a gente tem os fumetti. Ele tem esse nome porque fume em italiano é fumaça e é uma brincadeira com os balões de fala dos personagens que parecem fumaça saindo da boca. Então fumetti vem daí. E como eu falei, Tex Willer é um ranger texano e ele é um personagem mais famoso dos quadrinhos italianos e também aqui no Brasil está ganhando um destaque gigantesco atualmente e já teve muito sucesso no passado. E só um detalhe, eu não sei o que os italianos têm com faroeste, mas eles conseguem mandar bem em tudo. Se você pega qualquer filme bang bang americano e um faroeste espaguete, os italianos arrebentam com o tema. Se você pega o maior filme de faroeste que a gente tem, que é Três Homens em Conflito, que é um filme italiano, você vê a diferença da narrativa. E nos quadrinhos, eles também têm uma força gigantesca, né? Bom, o Tex ele foi criado em 1948 por Gianluigi Bonelli e desenhado por Aurelio Galeppini. E ele surgiu como um personagem de uma tira de jornal. E em 1951 ele chegou aqui no Brasil, no formatinho aqui na revista Júnior, da número 28. Isso aqui é uma réplica da primeira aparição do Tex no Brasil. E era exatamente assim, eram 3 tirinhas por jornal e depois as pessoas pegavam e ficou conhecido esse formatinho como talão de cheque, onde as pessoas juntavam para ter a história toda, né? Depois de um tempo eles começaram a encabeçar as histórias em vez de lado, uma em cima da outra, formando assim as primeiras revistas, né? E assim a gente tem o surgimento dos fumetti. O Tex ele foi ter a sua primeira revista mensal aqui no Brasil em 1971. E essa revista continua até hoje ininterruptamente. O Tex mudou de diversas editoras, diversos autores fizeram, desenharam, escreveram o Tex e continua por 50 anos sendo o personagem mais antigo em publicação no Brasil, né? Obviamente todas as histórias que a gente tem dele no Brasil são feitas na Itália, a gente chega com um delayzinho de uns 6 meses assim, mas mensalmente, desde 1971 a gente tem a coleção em formatinho, que é esse formatinho aqui que a gente conhece, ou melhor, a gente tinha. A Mitos Editora, que é a editora responsável pelo Tex até o momento, ela aboliu esse formatinho, não sei porquê, eu confesso que fiquei chateado, porque eu acho que é até uma falta de respeito, porque você tem uma história, você tem um legado construído desde 1971 por várias editoras e todas respeitaram o formatinho. Até outras publicações, porque você tem vários compilados de republicações, você pode procurar Tex Platinum, Tex Edição Histórica, Tex Ouro, todos seguem o formatinho. Só que do nada eles resolveram mudar para o formato maior, que a gente conhece como formato italiano. Bom, o que aconteceu? Acontece que eu tenho até aqui, para vocês terem uma noção, essa é a HQ mais antiga que eu tenho aqui em casa, e eu gostaria de agradecer ao meu amigo André, que me deu. É uma HQ Tex 110, da editora VEC. Essa história é de abril de 1980, só para vocês terem uma noção e para vocês verem como que o formatinho continuou até esse ano, né? Ele foi extinto, infelizmente. Mas bem, o Tex, qual que é o interessante desse personagem? Ele é um ranger, que é uma polícia, uma das maiores polícias de todo o território norte-americano, e ele é um homem da lei. E não só um homem da lei, ele é um personagem que assim, a gente com certeza jamais veria uma representação de um personagem desse tipo naquela época, porque ele não existe. Ele só poderia existir numa ficção. A gente tem um texano que na Guerra Civil lutou pelo norte contra o Texas. Por quê? Porque ele sabe que a escravidão é errado e ele queria abolir ela. Então ele lutou contra o próprio Estado para defender o que ele acha certo, para defender uma moral. E isso é muito interessante do personagem, isso mostra muito a essência dele. Mesmo ele sendo um ranger, um homem da lei,
ele também é um agente da reserva indígena Navarro, qual também ele é o chefe branco dos navarros. A gente sabe que os indígenas, sempre, em qualquer filme que você pega também norte-americano, eles são representados como os bandidos, porque você nunca vai ter um bandido norte-americano no cinema bang bang. Ou ele é um mexicano, ou ele é um índio. Sempre. Então, os índios eles eram muito oprimidos pelo governo, principalmente, porque eles eram cada vez mais e mais empurrados de suas terras para reservas minúsculas, e depois de um tempo, eles acabaram deixando de existir. E o que aconteceu? O Tex, ele sendo mesmo um homem branco, mesmo sendo um agente federal, ele ainda é o chefe dos navarros, porque ele casou com a filha do antigo chefe, o Flecha Vermelha, e ele defende o seu povo até o fim. Ele entende o que é certo. E ele também tem um respeito enorme por todas as outras tribos, e ele não se importa mesmo se ele tem que brigar contra suas próprias pessoas para proteger o que ele acha certo, para proteger as tribos indígenas, para proteger os ex-escravos e essas outras coisas. Então esse que é o interessante do Tex, ele é um personagem fora do seu tempo, né? Junto com ele a gente também tem os Pards, que são sua equipe, né? Você tem o Kit Carson, que é um personagem extremamente carismático, você tem o Jack Tigre, que é um navarro, e você tem o filho dele, que é um mestiço, que é o Kit Wheeler, e eles funcionam muito bem. E a trama é basicamente essa, eles são personagens, um grupo de agentes da lei tentando fazer justiça no Velho Oeste e em diversos outros lugares do mundo, como o México, o Canadá. Então, é muito interessante. E o Tex ele tem uma parada interessante que ele foi o personagem que me abriu para outra leitura. Quando eu lia quadrinho, eu sempre lia histórias de super-herói. Eu tinha muito preconceito, porque eu achava que, sei lá, eu gostava muito de super-herói, eu era moleque, então eu gostava muito dos super-heróis, eu acreditava que não pode ter uma história boa sem ser de super-herói. E quando eu li Tex, foi a edição 608. Eu li essa história e eu amei, e quando eu cheguei no final tinha um continua, porque no próximo mês ia chegar a continuação. Eu fiquei louco, eu queria saber o final, e eu viciei no Tex, comecei a consumir mais e mais, e hoje eu consumo vários outros tipos de quadrinhos, então tudo isso é graças ao Tex. Isso é bem interessante, e é um personagem que eu admiro muito, pelo caráter dele nos quadrinhos e pelo que ele me fez pensar na vida real sobre outros tipos de quadrinho, né? E outra coisa que é muito interessante se dizer, que eu recomendo totalmente para quem está começando a ler, a editora Panini está lançando recentemente uma coleção chamada Biblioteca Tex. Vale muito a pena de ser procurado. Ela é uma edição capa dura, então ela é um pouco mais cara, é um papel diferente, mas ela é um formato maior, ela é colorida, as histórias do Tex geralmente são preto e brancas, e é bem diferente. Essa aqui é a Colorado Belly. Eu já li essa história em formatinho, PB, e você lendo ela em formato grande, colorido, mesmo eu já tendo lido essa história, uma história muito boa, parece que ela melhora, né? Você entende diferente a narrativa, então vale muito a pena você procurar esse tipo de material. Até o momento foram publicados 5 edições, e isso felizmente está dando continuidade para a Panini publicar outras coisas. Ela está publicando também outros heróis italianos, dos fumettes, que são os Zagor, que essa aqui é a primeira edição e até agora a única lançada da Biblioteca Zagor, muito boa também, algum dia eu vou trazer um vídeo sobre ele. E também, recentemente saiu a Biblioteca de Landog, a primeira edição também, muito boa, todos esses dos quadrinhos italianos. E, mais o que eu disse, a porta de entrada com certeza é Tex. Tex vale muito a pena ser lido, ele é um personagem muito interessante. E agora também falando, eu disse que eu ia dar uma recomendação de Natal, e eu tenho aqui, essa história ela foi lançada, é mais antiga, ela é de 2020, 2019, se eu não me engano, acho que é 2020. E é muito interessante, chama Fantasmas de Natal. Essa aqui é diferente, porque ela é uma revista não do Tex, mas do Tex Wheeler. Qual que é a diferença? É o mesmo personagem? Tex Wheeler é a revista do Tex quando ele era jovem. Porque ele começou como um fora da lei, mas essa boa índole que eu expliquei tudo, fez com que os autores, os criadores,
falar assim, não, a gente pode transformar ele num mocinho, ele não tem que ser o bandido. Então mudaram, ele nunca foi realmente o bandido, ele era um injustiçado, procurando uma forma de redenção. E essas histórias do Tex Willer, eu não cheguei a acompanhar nenhuma saga assim do Tex Willer, mas eu acho que é boa. Pelo menos pelo que eu li, nessa edição aqui é uma edição especial, número 1, e conta de uma narrativa bem legal. Ele tá perto do Tex que a gente conhece, ele não é tão durão assim, mas é bem interessante. E essa aqui, Fantasmas de Natal, é muito boa porque é uma história de terror que mistura faroeste, terror e Natal. É outra coisa, eu gostei demais. E ela tem uma pegada bem diferente, porque ela também é aquele papel jornal, só que quando chega na hora que você entra na história de terror, eles fizeram uma coisa bem diferente com a edição, que as páginas mudam, ficam com outra cor. Você vê aqui tem um avermelhado, aqui a gente tem uma verde, aqui a gente tem uma história que é azulada. E é bem interessante, a história ela se passa com o Tex tentando salvar uma refém, e que foi sequestrada por uns bandidos e tal. E eles estão numa cabana. E acaba que diversas pessoas que passam assim por essa cabana tem uma história, contam histórias de terror, e todas as histórias de terror envolvem uma cabana no meio de uma floresta. Então é bem interessante, eu gostei demais, tanto como uma história de Velho Oeste, tanto como uma história de terror, e até como uma história de Natal. E é bem interessante mesmo. Natal não tem muito a ver, é só por causa da época do ano, mas vale a pena e a recomendação.